Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Como eu falei para vocês, esta aula é a aula 2 de conto. Nós estamos no módulo 2, capítulo 1, páginas 40 a 43. Então, vamos começar hoje com o texto narrativo, né? Vamos falar sobre o enredo, a estrutura do enredo. O enredo é uma sequência de ação ao longo do tempo. É uma estrutura do enredo com a apresentação, o conflito, que é a complicação, ou o clímax e a conclusão, que é o desfecho, né? No enredo, a gente tem a presença de um narrador-personagem. Geralmente, temos um personagem, ou pode ser em terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa, pode ser um narrador em terceira pessoa onisciente, pode ser um narrador só observador, etc. Nós temos o tempo, né, que faz parte da narrativa, do enredo, o espaço, o clímax, a predominância de verbos de ação, a presença da progressão textual, né, a predominância do presente e do pretérito. A progressão seria isso aqui. Eu tenho uma situação que vai progredindo e vai culminando em outra situação até chegar aqui no desfecho, né? Então, a progressão textual seria isso. Muito bem. Então, vamos ver aqui. A estrutura da narrativa, então, a apresentação. Também chamada de introdução, nessa parte inicial, o texto do autor... Nesta parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolve a trama. Bom, o desenvolvimento aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Nós já sabemos disso, né? O clímax, parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. E o desfecho, também chamado de conclusão, é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Bom, a narração é um modo de organização desse texto, né, do conteúdo que está vinculado, em geral, às ações ou os acontecimentos contados por um narrador. Para construir esse tipo de texto, é preciso explorar os elementos da narrativa, que são esses elementos aqui: apresentação, desenvolvimento, clímax, desfecho, etc. Bom, num texto a gente tem que ter também uma expectativa. A gente cria quem está construindo o texto cria uma expectativa no leitor. E essa expectativa, ela obedece uma sequência lógica. Então, eu tenho, por exemplo, o que a gente pode pedir num texto? Nós temos que responder essas perguntas. O que, por exemplo? O que se pede no texto do conto? A gente pede que se use a imaginação para entreter o leitor e provocar nesse leitor expectativas, né? Eu posso usar vários estilos né? Pode ser o romântico, o dramático, o humorístico, né? E a narrativa, ela vai responder algumas dessas perguntas aqui. O que, quem, como, porquê, onde. Aqui tem um porquê a mais. Muito bem. Então, vamos ver. O que? Vai determinar a história. O que determina a história? Lá no conto do bezerro sem mãe. Né? Qual é o fato? Um bezerro sem mãe e uma mãe sem bezerro. Quem? A personagem ou os personagens. Lá o bezerrinho que quer mamar e a mãe que está com o peito cheio de leite para o bezerro mamar e não deixa o bezerro mamar. Como que é encarado assim, né, os fatos? O enredo é o modo como se tecem esses fatos, né? A forma, né, como a gente vai contar isso, né? Como que aconteceu? Onde? É o lugar, os lugares da ocorrência, né? Lá no caso foi numa fazenda. Quando? É o momento em que se passam os fatos, não é? Por quê?
a causa do acontecimento. Por que que aconteceu isso, né? Provavelmente porque o bezerro lá morreu ao nascer, né? E a outra vaca também morreu, sei lá, a hora que ganhou o bezerro, né? Muito bem. Na estrutura da narração, a gente tem essas partes importantes, né? Por que que a gente repete? Exposição, complicação, clímax, desfecho. A exposição, que a gente chama, é a apresentação, tá? Exposição, apresentação. Eu vou até colocar aqui. Isso é muito repetitivo, né? Mas é assim mesmo. Complicação, clímax e desfecho. Bom, essa estrutura da narração contém essas partes aqui que a gente não pode esquecer, nem na escrita e nem na leitura. Já é bom treinar, né? Para a gente explorar esses elementos aí na narrativa que a gente for elaborar o que a gente lê. Muito bem, o enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Desenvolvimento, que é a busca de solução do conflito. Clímax, ponto de maior tensão na narrativa. Desfecho, que é a solução do conflito. Ok? Aqui está cheio de errinho. Clímax. Corrigindo tudo aqui, tá? Muito bem. E aqui nós temos o espaço, que é o lugar em que a narrativa ocorre. O espaço é a construção do espaço, ela vai contribuir para elaborar as personagens. Então, eu preciso de saber, porque se eu quero elaborar uma personagem, né, mais caipira, então eu tenho que procurar um espaço onde essa personagem vai se sentir naturalmente envolvida ali com as caipiragens aí. Eu vou ter que achar um espaço de fazenda, de roça, né? Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, é uma coisa, né? Em uma casa grande, todo organizado, o leitor ele vai imaginar certas características para essa personagem, diferente das que suporia para alguém que sempre viveu num deserto, por exemplo, né? Então, é importante essa parte também. O tempo, né? O tempo, eu tenho o tempo. Uma narrativa, ele pode ser definido como a duração da ação. Então, eu tenho o tempo cronológico e eu tenho o tempo psicológico. No tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Segue aquele tempo do relógio, né? Crono vem de relógio, né? De horas, né? De cronologia, né? Estudo do tempo. E aí a gente vê que no tempo cronológico os fatos seguem passado, presente e futuro, segue o tempo da história. Já no tempo psicológico, esse tempo é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. Então, eu posso vivenciar, por exemplo, eu estou aqui no meu presente vivenciando uma situação que ocorreu na minha infância. Essa situação pode me trazer para o presente como me levar para o futuro. Então, o tempo, nesse caso, ele é uma sequência temporal não linear. O tempo cronológico é linear, o tempo psicológico não é linear. E ele é medido pelas emoções da personagem, da pessoa, né? E não pelo relógio. Isso não pode ser esquecido. Bom, o narrador. Tudo na narrativa depende do narrador, isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e organizar o que é contado. Desse modo, o narrador ele funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, ouvinte ou espectador. Basicamente, existem dois tipos de pontos de vista, ou foco narrativo, determinado pelo tipo de narrador.
Vamos ver aqui. Narrador-personagem é o que conta a história da qual é participante. E aqui eu vou dizer para vocês que são dois tipos que ele fala, o texto fala. Por quê? Porque nós temos narrador de primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. Embora o narrador de terceira pessoa, eu tenho o narrador onisciente e o observador, mas são de terceira pessoa os dois. Então é por isso que só conta dois. O narrador personagem é o que conta a história da qual é participante. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo e conta a história em primeira pessoa. O narrador observador é o que conta a história. Aqui eu tenho que colocar também. O narrador observador é o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Ele transmite para o leitor os fatos que consegue observar e conta a história em terceira pessoa. Já o narrador onisciente é aquele que sabe os pensamentos das personagens. Lembra disso que a gente estudou no primeiro bimestre? Então, nesse trecho aí, nós temos assim, aquele narrador que é chamado onisciente, ele é um narrador chamado demiurgo na literatura. Por que demiurgo? Porque é um narrador Deus. Ele sabe o que os personagens pensam, assim como Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que cada um de nós pensamos. Então, ele também, o narrador onisciente, sabe o que as personagens pensam. Então, uma coisa é você contar o que você está observando, vendo. Outra coisa é você contar o que o outro está pensando. Eu posso imaginar que vocês estão deitados assistindo a aula, mas eu não tenho certeza disso. Agora, eu posso imaginar e contar essa história. Pode ser verdadeira ou não. Mas posso falar o que vocês estão pensando? Eu não sei o que vocês estão pensando. Então, se eu estiver contando uma história, eu posso colocar isso. Até o que vocês pensam, mas se eu estou analisando, não. Muito bem. A personagem é um ser criado para um texto narrativo. Pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, um sentimento ou um objeto personificado. A gente vê que nas fábulas, né, os animais falam, interagem com o homem, né? Numa narrativa, pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e personagens secundários. Não esquecer disso, né? São os antagonistas, os personagens protagonistas e antagonistas. Ao criar personagens, devem-se desenvolver características físicas e psicológicas para elas. Isso é muito importante, porque é através das características psicológicas que nós vamos conhecendo um pouco da personalidade das personagens, né? Então, a gente vai vendo se ela tem tendência a ser honesta, se ela tem tendência a ser malandra, né? Através dessas características aí, as características físicas unidas às características psicológicas, dá para a gente reconhecer bastante coisa, né? E, para fechar, é preciso mostrar ao leitor como se parecem ou vestem, andam, falam, pensam, sentem. Isso é importantíssimo. Na hora que vocês forem elaborar o conto de vocês têm que pensar nisso, né? Como a pessoa veste, como ela anda, como ela fala, como ela pensa e como ela sente. Alguns gêneros permitem essas descrições bem detalhadas. Quando isso é possível, descrever o espaço e uma característica da personagem já dá uma boa ideia de como ela é. Isso é muito importante. Ok? Muito bem. Eu vou pular esse aqui porque nós já fizemos a leitura, né? Desse texto. Os discursos narrativos. O texto narrativo é um texto polifônico, ou seja, tem várias sons, né? Então, tem vários sons. As diferentes falas, poli são muitos, né? São muitos sons. São apresentados em discursos. Em um texto narrativo, o autor pode optar por 3 tipos de discurso. O discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre.
Discurso é uma prática humana de construir textos, sejam discurso é a prática humana de construir textos, né? Sejam eles orais ou não, ou escrito. Sendo assim, todo discurso é uma prática social, como as personagens e as condições de produção do texto. Né? Não necessariamente esses três discursos estão separados. Eles podem aparecer juntos em um texto, vai depender de quem produziu o texto. Então vamos ver aqui, o discurso direto. Nesse tipo de discurso, as personagens ganham voz. Discurso direto. Nesse tipo de discurso, o discurso direto reproduz fielmente a fala das personagens. Maria disse, ontem choveu muito na região dos lagos. Ele é direto porque tem isso aqui, ó. Tem um travessão para dizer que é a própria fala da Maria. Então, o autor ele vai utilizar os verbos de dizer, os verbos de sende, que a gente chama, né? Verbos de dizer. Maria disse, Maria falou, Maria comunicou, por aí. É o que ocorre normalmente em diálogos, né? Esse tipo aqui, né? Que ocorre em diálogos. Isso permite que traços da fala da personalidade das personagens sejam destacados e expostos no texto. Verbos como dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas das personagens sejam introduzidas. São chamados de verbos de elocução também, ou verbo de dissende, né? Maria disse, ontem choveu muito na região dos lagos. A fala da personagem é apresentada de forma direta, sem paráfrase do narrador. É bem direto. Vamos ver o indireto. O narrador conta a história e reproduz a fala e reações das personagens. É escrito normalmente em terceira pessoa. Maria disse que no dia anterior choveu muito na região dos lagos. Lá ele colocou Maria disse, 2 pontos, e falou a fala dela direitinho, né? Choveu muito na região dos lagos. Aqui ele já coloca assim, o que a Maria disse para ele, né? Maria disse que no dia anterior choveu muito. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. É aquela coisa quando você chega na sua casa e fala assim, mãe, o pai pediu para a senhora pegar a bolsa dele. Então você não coloca a fala do seu pai. Assim, mãe, o pai disse, pegue a minha bolsa. Não, você não fala assim, mãe, o pai pediu para a senhora pegar a bolsa dele. Você reproduz a fala do seu pai. É assim o discurso indireto. Se fosse o direto, você diria assim, mãe, o pai pediu, pegue a minha bolsa. E a fala dele certinha. Então, bem claro aqui, né? Maria disse que no dia anterior choveu muito na região dos lagos. O narrador ele vai recontar a fala da personagem com as suas próprias palavras. Isso vai ocorrer no caso, nesse caso aí, uma paráfrase, né? Você fala o que a personagem falou, ok? E agora, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais do conto, das etapas do conto. Né? Eu vou fazer uma outra aula, a terceira aula sobre conto, para a gente analisar o conto da página 42, 41 e 42. E aí a gente vai corrigindo os exercícios, ok? Tchau, tchau, até mais.